De uma previsão em um calendário de 5.125 anos até uma previsão aterrorizante, hoje vamos ver os apocalipses que nunca aconteceram. Antes de começar, já se inscreva e deixa seu like. Isso nos ajuda muito! Pânico do meteorologista. Em dezembro de 1919, um autoproclamado meteorologista previu no Oakland Tribune uma tempestade tão catastrófica que causaria o fim do mundo. O homem em questão, Albert Porta, na verdade, era um engenheiro e matemático especializado em arquitetura, mas depois de se interessar pelo observatório da Santa Clara College, onde trabalhava, ele passou a se declarar um expert em astronomia e meteorologia, iniciando seu próprio Instituto de Ciências Planetárias. Depois de escrever colunas para o Oakland Tribune por um tempo, ele fez sua audaciosa profecia com base em cálculos defeituosos, usando apenas o movimento previsto dos planetas para fazer sua previsão. O público, infelizmente, acreditou nisso e o pânico se espalhou, com trabalhadores parando de trabalhar, pessoas se preparando para o fim do mundo e algumas até perdendo a vida em meio ao caos. Mas 17 de dezembro chegou e passou naquele ano, e a reputação de Porta foi arruinada para sempre. Testemunhas de Jeová. O grupo Testemunhas de Jeová foi fundado por um homem chamado Charles Taze Russell, que liderou o movimento dos estudantes da Bíblia na década de 1870, convencendo os crentes de que Jesus Cristo retornaria antes da Batalha de Armagedon, o que supostamente marcaria o fim do mundo como o conhecemos, para dar lugar ao reino de Deus. Originalmente, Russell afirmava que Cristo já tinha retornado em 1874, em preparação para o dia do julgamento em 1914. Mas quando isso não aconteceu, outros líderes do grupo religioso previram 1915 e depois 1918. Essas profecias continuaram, supondo o fim do mundo em 1920, 25, 41, 75 e 1994, todas as quais, obviamente, nunca se concretizaram. Profetas de OVNIs. Desde a década de 1950, indivíduos têm misturado seus medos apocalípticos baseados na Bíblia com a ansiedade sobre extraterrestres. Um dos relatos mais populares veio às mãos de Dorothy Martin, uma mulher que se envolveu em escrita psicografada, uma suposta habilidade psíquica na qual alguém escreve sem pensar nas palavras que coloca no papel. Através de suas escritas, ela liderou um grupo de seguidores chamado Os Buscadores, convencendo-os de que ela havia recebido uma mensagem psíquica do planeta Clarion. Martin e seu grupo se prepararam para a chegada de um disco voador que os levaria em segurança quando o mundo terminasse em um dilúvio global programado para 21 de dezembro de 1954. Quando isso não aconteceu, Martin entrou em esconderijo devido a ameaças de prisão e confinamento em um hospital psiquiátrico. O Rei do Terror. O astrólogo francês do século XVI, Nostradamus, ganhou fama duradoura por suas numerosas previsões em sua obra de 1555, Le Prophétie. Inicialmente, suas escritas receberam grande crítica, especialmente de outros astrólogos. No entanto, com o tempo, suas previsões vagas coincidiram com alguns acontecimentos, levando muitas pessoas a acreditar em Nostradamus e em suas profecias. Importantes eventos históricos foram atribuídos por seus apoiadores às previsões do astrólogo, incluindo a Revolução Francesa, a ascensão de Napoleão, o Grande Incêndio de Londres, o pouso na Lua da Apolo e até a morte da Princesa Diana. Portanto, quando o ano de 1999 se aproximou, muitos acreditaram que o fim estava próximo, graças a uma das afirmações do vidente. Nostradamus afirmou que um rei do terror viria dos céus em 1999, mas ainda estamos aqui, então errou. O Efeito Júpiter. Um dos livros mais vendidos de 1974 foi O Efeito Júpiter, escrito por John Gribben e Stephen Plegmon, no qual eles delinearam várias catástrofes iminentes que aconteceriam em conjunto com um importante alinhamento planetário. Este alinhamento envolvia todos os planetas do nosso sistema solar se unindo no mesmo lado do Sol, todos dentro de um ângulo de 95 graus. Astrônomos já haviam rastreado esse evento há muito tempo e sabiam que as forças de maré dos outros planetas teriam pouco ou nenhum efeito no clima da superfície da Terra. No entanto,
Greben e Plagemon ignoraram esse fato e, em vez disso, se concentraram nos potenciais efeitos do vento solar durante esse período. Eles afirmaram que os efeitos resultantes nas condições atmosféricas da Terra afetariam a velocidade de sua rotação e desencadeariam uma série de desastres naturais, incluindo um grande terremoto na falha de San Andreas. Quando essas catástrofes não ocorreram, Greben confessou que não gostava de sua teoria do Júpiter, afirmando: "Lamento ter tido qualquer envolvimento com isso." Previsão psíquica. Médiuns astrólogos e psíquicos eram muito populares no meio do século XX, e um dos mais famosos era Jean Dixon. Dixon era famosa nos Estados Unidos por algumas previsões que se mostraram verdadeiras, como a eleição e a morte do presidente John F. Kennedy. Ela também ganhou grande notoriedade com a publicação de sua biografia de 1965, Um Dom de Profecia, a fenomenal Jean Dixon, que vendeu 3 milhões de cópias. No entanto, a maioria de suas previsões se mostrou falsa, como quando ela adivinhou no último momento que Richard Nixon ganharia a eleição de 1960. Essas ocasiões muitas vezes foram ignoradas, e os leitores de sua coluna de astrologia continuaram a segui-la fervorosamente. Mas em 1962, uma de suas previsões mais ousadas fracassou, quando o alinhamento planetário que ela anunciou para destruir a Terra não se concretizou. No entanto, Dixon não parou por aí. Ela previu outro apocalipse, desta vez programado para ocorrer em 2020. Contagem regressiva maia. O apocalipse, que estava programado para ocorrer em 21 de dezembro de 2012, foi previsto quase 2 milênios atrás. De 250 a 900 depois de Cristo, a civilização maia floresceu na América Central, desenvolvendo uma cultura complexa e avanços como sistemas de escrita e calendários. O calendário longo mesoamericano tinha métodos especiais para rastrear a passagem do tempo usando unidades de medida, como um bactum, equivalente a 144 mil dias. Mais importante ainda, este calendário antigo tinha um começo e um fim muito claros, coincidindo com o início e o fim aparente do mundo, de acordo com vários mitos de criação da cultura maia. Deuses criaram vários mundos, e o que habitamos atualmente é o quarto deles. Supostamente, o último mundo terminaria após 13º Bactuns, ou cerca de 5.125 anos, ao mesmo tempo em que este mundo começaria, aparentemente iniciando em 314 a.C. e programado para terminar em dezembro de 2012. Armagedon apagaria tudo para permitir que o ciclo se completasse, mas isso evidentemente nunca aconteceu. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever e curtir, isso nos ajuda muito a continuar. Até a próxima!